do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a proteção do Senhor, que Ele possa nesse dia, nesse nosso sexto dia, nos envolver, que o Senhor possa nos abençoar e que tudo o que for dito aqui possa gerar em nosso coração frutos para a nossa santificação. E que Maria Santíssima possa estar conosco, com seu manto, nos dando a graça do entendimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então hoje estamos no nosso sexto dia. Se você puder abrir a sua palavra em Efésios 3, 14 ao 21. E nesse nosso sexto dia vamos falar sobre caridade de Cristo, na caridade de Cristo, e falaremos, sobre a segunda praga, que é a invasão de rãs no Egito. Efésios 3, 14 ao 21. Por esta causa dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. A Ele seja dada a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse nosso sexto dia, na caridade de Cristo, e vamos falar sobre a segunda praga do Egito. O São Paulo já vem nos falar algo muito importante. Dobrar os joelhos. Por esta causa, e esta causa aqui é um anúncio, ou melhor, por vocês, São Paulo pode estar falando ao povo de Efésios, por esta causa dobro os joelhos em presença do Pai. E o que podemos trazer é que nós também devemos dobrar nossos joelhos na presença do Pai, para rezar por aqueles que nós amamos, por aqueles que nos pedem nossas orações, e rezar também, e principalmente, por aquele que nós temos dificuldades. Pois não podemos falar por aqueles que nós odiamos, porque se eu odeio meu irmão, eu não amo a Deus. Nós devemos dobrar nossos joelhos na presença de Deus, por essas pessoas, pela sua família, por quem você convive, mas também por aquelas pessoas que você mais tem dificuldade, que mais necessitam de oração. Eu dobro meus joelhos porque nós devemos da nossa existência a Deus, para sermos movidos pela ação do Espírito Santo. A atitude de dobrar o joelho também é uma atitude de reconhecer e exaltar a grandeza de Deus. De exaltar a soberania de Deus que nos move e nos dá a graça de termos o Espírito Santo. E São Paulo, nessas linhas, ele vai falar sobre a caridade. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade. E uma arma para alcançarmos a vitória neste mundo que hoje é a caridade. Neste mundo que hoje prega uma caridade que não é a caridade de Cristo.
Um mundo que prega uma caridade em obras, mas buscando reconhecimento, favores. Aonde vemos tantas pessoas com muito dinheiro, muitos bens, fazendo doações, e que são de coração, que bom, mas aquelas doações que muitas vezes são para levantar marketing, são para levantar conhecimento, que essa pessoa possa ser conhecida no Brasil, no país inteiro, no mundo. Não é a caridade de Cristo. Porque a caridade de Cristo, meus irmãos, desafia todo o conhecimento. A caridade de Cristo é fazer o que ninguém está pronto para fazer. Com atitudes pequenas, é você, marido, por livre, por espontânea vontade, pegar a louça e lavar a louça, enquanto você poderia estar fazendo outra coisa. É você arrumar a cama, você filho. Porque eu posso falar por mim, eu acordava e quem arrumava minha cama era minha mãe. Até um certo ponto. É fazer obras de caridades espontâneas. Essa é a caridade que desafia o mundo. É quando a pessoa falar para você, te xingar, falar palavras malditas em sua direção, você abaixar a cabeça e você apenas dizer que Deus te abençoe. Isso aí. A caridade de Deus desafia o mundo. E nós precisamos respirar e transpirar este amor, porque se Cristo habita em mim pela fé, é preciso ter o amor de Cristo em mim. E fazer com que as pessoas possam enxergar isso. Não buscando vanglória ou orgulho, não. Mas que as pessoas possam se interessar por Cristo que habita em mim e em você, meu irmão. E nós não podemos esquecer de um ponto importante. Não tem como viver no Espírito Santo sem estar na caridade de Cristo. Eu não posso deixar de anunciar, eu não posso falar, eu sou de Jesus, mas não amo meu irmão. Posso até amar a todos, mas não demonstro meu amor, então não é amor. E você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a segunda praga, sobre as rãs? Algo muito interessante quando eu lia sobre a segunda praga aqui na Bíblia, é ver o amor que Moisés tem. 7 dias depois que Deus fere o rio Nilo, Moisés então anuncia sobre as rãs, cuja qual elas vão invadir as casas, os quartos, os leitos, o povo, vão invadir onde faz a comida, vão invadir tudo. Nada ficará sem rã. Então o faraó pede que Moisés possa interceder, possa pedir ao Senhor que pare com isso. E assim, ele vai deixar partir o povo para que ofereça sacrifício. Então Moisés, olha só como Moisés tem um coração caridoso. Moisés se compadece e pede para que Deus possa intervir. E mesmo que Deus sabia que o faraó depois mudaria de ideia, mas Deus, pelo clamor e pela oração de Moisés, Deus intervém. As rãs ficam apenas no rio Nilo, e essas rãs morrem em lugares onde pararam após a oração de Moisés. São recolhidas e a cidade fica suja, porém, o faraó, ele não libera o povo. O faraó engana Moisés. Mas Moisés, com um coração caridoso, um coração que não tem maquinação humana, porque São Paulo vai dizer para nós, para sermos cheios de toda a plenitude de Deus, e Moisés estava cheio da plenitude de Deus.
naquele momento, ele não queria saber se o faraó ia enganar ele. Ele simplesmente rogou a Deus que pudesse parar com as rãs. Um coração cheio da plenitude de Deus não tem espaço para as maquinações diabólicas. Que nós possamos nesse dia, meus irmãos, olhar para essa atitude de Moisés, olhar para essa caridade que São Paulo nos ensina, que possamos viver na caridade e lembrar dessa frase: uma arma para alcançar a vitória é a caridade. Moisés aqui mostrou para o faraó que ele era o homem caridoso, porque feriu o Egito por amor ao povo judeu. Moisés, aqui também podemos colocar Deus, que fere o Egito por amor ao povo judeu, e que na oração de Moisés Deus se compadece, mesmo sabendo que o faraó iria enganar, iria mentir, mas Deus se compadece pela oração do justo. Que possamos ter um coração caridoso, que possamos ser cheios da plenitude de Deus, para que assim nesse dia possamos demonstrar a todos o amor que Jesus nos conquistou. Baixe um pouquinho sua cabeça, se você puder fechar os seus olhos. É o Senhor que nos dará graça, é o Senhor que escolheu Moisés, é o Senhor que o elegeu, é o Senhor que colocou Moisés à frente do povo judeu, mas também é o Senhor que escolheu São Paulo para ser o profeta, o anunciador dos pagãos, um apóstolo que foi a tantos lugares. 2 exemplos de caridade. No decorrer da história de Moisés, quantas vezes ele vai rogar a Deus para que Deus não extermine o povo judeu pelos pecados do povo judeu. Quantas vezes São Paulo nos ensina a amar. Que nesse dia possamos viver pela caridade do Senhor, que é o amor em atitudes. Senhor, com auxílio da Tua graça, que eu consiga viver a Tua caridade em meio ao Teu povo, expressando o meu amor por Ti e pela Igreja, sendo assim testemunho vivo do quanto vale a pena Te seguir. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos envolver com a Sua caridade, com o Seu amor, e que nesse dia possamos viver cheios de atitudes e demonstrações de que vale a pena ser de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.